Então, aí fora nós vamos começar essa mesa de reforma do Código de Processo Penal. Pretendo fazer algo bem informal, né, ter uma discussão profícua entre aqui os nossos colegas. Embora estejamos em poucos, Eduardo e Alexandre, eu vou pedir que falem no microfone, porque senão não consegue gravar. Bom, o tema de reforma do Código de Processo Penal para todos nós que trabalhamos na advocacia criminal é importante, é palpitante, até porque há muito tempo o Código de Processo Penal não sofria reformas tão profundas como sofreu recentemente e se projeta sofrer outras mais profundas ainda. Por essa razão, a gente trouxe aqui do Rio Grande do Sul, o Dr. Alexandre Wunderlich, né, nosso amigo, nosso parceiro antigo, professor da PUC do Rio Grande do Sul, é diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB, também daquele estado, e como estamos aqui, não estamos no Rio Grande do Sul, eu posso falar, é titular do escritório, que eu reputo o escritório de advocacia criminal mais importante do estado, o maior escritório de advocacia criminal de lá. Lá eu não posso falar isso, seria apedrejado, mas aqui eu posso falar. Do outro lado, o doutor Eduardo Ferrari, também advogado criminal aqui em São Paulo, titular de um dos grandes escritórios da capital, professor de Direito Penal do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo e conselheiro da Associação dos Advogados, meu colega lá. Eu vou passar já direto a palavra para o Alexandre. A ideia é que a gente tem aqui umas regras de exposição, não é? Então, são 50, 40 minutos para o expositor, depois eu passo a palavra para o debatedor, que vai ter de 25 a 30 minutos para levantar algumas polêmicas, depois a gente faz uma tréplica e depois a gente passa a palavra 30 minutos para conversar entre todos nós aqui presentes. Tá, mas nós vamos fazer isso de uma maneira bem informal, porque estamos em poucos, massacrados pelo público do Código de Processo Civil, como sempre. Sempre quando tem uma concorrência assim, é um massacre para a gente do processo penal. Mas vamos lá. Alexandre, obrigado pela disponibilidade de ter vindo de longe e espero que você volte outras vezes. Bom dia a todos. É um prazer muito grande poder estar presente no evento, poder contribuir com a discussão da reforma do processo penal em marcha, como foi o título sugerido. E quero até fazer um pedido até de um maior diálogo, porque como nós temos um grupo pequeno, nós podemos até discutir pontualmente algumas questões. Tá? Como não pode deixar de ser, né, eu quero agradecer muito ao Leonardo Sica pela possibilidade. No Rio Grande do Sul, a ASP tem uma parceria muito grande com a Ordem dos Advogados, no oferecimento de cursos para todo o estado do Rio Grande do Sul, cursos telepresenciais. Então, lá no meu estado, nós conseguimos levar eventos de porte nacional para o advogado que está lá na fronteira com a Argentina, lá na fronteira com o Uruguai. E nós temos lá, Leonardo, vários colegas uruguaios e argentinos que atravessam a fronteira para assistir os cursos da ASP que chegam nas cidades fronteiriças lá, como Uruguaiana, como Bagé, como Santana do Livramento. Então, isso para nós, enquanto gestores da Ordem, é uma coisa muito gratificante ver que se pode levar um pouco da academia, um pouco da jurisprudência dos tribunais superiores para todos os rincões do estado lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Leonardo, acadêmico, advogado, ele sabe disso, e da mesma forma do Eduardo Ferrari, que é um grande amigo, parceiro de advocacia, que sempre me incentivou muito em vários trabalhos que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Tem uma relação familiar muito grande com o professor Miguel Reale Júnior. Então, essa proximidade com o Eduardo e poder tê-lo aqui para dialogar é realmente bastante gratificante para mim. Colegas, o que eu pretendo fazer? Diante das reformas, nós poderíamos tratar das últimas reformas, poderíamos tratar dos projetos em andamento e do Código de Processo Penal integralmente feito pela comissão do ministro, presidida pelo ministro da STJ, Milton Carvalho. Então, o campo é vasto. Tá? O que eu pretendo fazer? Né? Centralizar um pouco mais nas questões do sistema processual e da superação do sistema inquisitivo pelo sistema acusatório e, no que me parece mais importante, a questão da gestão da prova. Tá?
a questão da gestão da prova da última reforma de dezembro de 2008, no que tange ali aos artigos da administração da prova pelo juiz, que foi um dos pontos de maior discussão no processo penal nos últimos tempos. E quero iniciar fazendo um contexto que acho importante, tenho feito sempre isso no início das falas, né? Uma introdução ao contexto social e à crise que nós estamos vivendo. E eu acho que isso ela não pode passar ao largo da discussão. E realmente, eu penso, estou convencido disso, que nós vivemos numa nova ordem, uma ordem de tempo, espaço, velocidade, uma ordem de aceleração, uma ordem de velocidade. E esse contexto passa pela definição do que eu entendo por processo e sistema processual e que em que realidade esse processo está inserido hoje, que é um panorama da sociedade contemporânea, um panorama da sociedade complexa, um panorama da sociedade de risco, um panorama da sociedade que é conhecida pela sociedade de consumo, pela sociedade da velocidade. Tá? Tem um sociólogo francês chamado Jean Baudrillard, que morreu faz poucos anos, que diz que o homem da opulência não é mais, como sempre foi, rodeado por outros homens, mas sim por objetos. É o processo de coisificação do homem. Isso é inegável. Né? Se nós pegarmos todos esses autores mais contemporâneos, que tem François Lyotard, o Zygmunt Bauman, todas essas pessoas que estão falando hoje em pós-modernidade, todas essas autores que estão falando em crise de paradigma, e buscar nesse discurso, numa leitura mais transdisciplinar entre a nossa ciência e as demais, para fazer o contexto do que é o processo. A angústia do processo, do tempo, da morosidade, o que para nós é muito caro, é muito rico reconstruir esse fato penal pretérito com cautela, para que se tenha um processo eticamente justo, nessa perspectiva, no imaginário social, para o senso comum, pela velocidade dos fatos, é muito difícil para o leigo entender as razões de uma, não vou dizer que uma morosidade do processo, mas as razões de um processo lento, calmo, de reconstrução de um fato que realmente tenta chegar a uma conclusão ética e justa. Tá? Isso tudo é inegável, porque nós vivemos num outro ritmo social, que é o ritmo da aceleração, na dromologia. E o real passa a ser irreal e a virtualidade, até mesmo em termos de processo. E aqui quero fazer um parênteses. O Rio Grande do Sul implantou, em janeiro de 2008, um sistema de processo penal eletrônico. Nós temos lá, no Tribunal Regional da 4ª Região, o EPROC. Eu diria para os colegas, se não tiveram ainda a oportunidade de ter uma experiência com o processo virtual, diria para que comecem a pensar seriamente sobre a existência de um processo virtual, porque a ideia do Tribunal Regional Federal e do CNJ é implantar o EPROC em todo o território nacional. E o EPROC tem dado sinais evidentes de que os advogados não estão preparados para essa nova realidade virtual. O sistema é inoperante em muitas possibilidades. Para fazer uma juntada de documentos, 10 a 15 minutos para poder fazer o upload desse documento, para poder fazer a juntada. Nós não temos acesso aos autos nos flagrantes. A Polícia Federal escaneia os inquéritos da forma que ela quer e encaminha para o juízo como bem entende. Os documentos originais ficam com os advogados ou com as partes, sob um compromisso novo nosso de juntar toda essa documentação no escritório. As intimações são virtuais. Se nós não abrirmos lá o sistema num prazo de 10 dias, o cômputo do prazo inicia automaticamente, ou seja, essa realidade é uma realidade avassaladora, não para os grandes escritórios de advocacia que vão acabar se implementando, mas para os pequenos advogados e os advogados já com mais história
na advocacia, os mais antigos, né, isso vai realmente afetar. Isso faz parte de uma lógica que nós não podemos dizer, olha, nós não vamos mais trabalhar com essa possibilidade, nós não queremos o EPROC. O EPROC foi imposto aos advogados lá no Rio Grande do Sul, não teve nenhum período de experiência, um período piloto, não existiu. Né? Então isso, no meu humilde entender, é, de fato, um reflexo dessa sociedade contemporânea que cada vez mais nos mantém refém, né, do mundo virtual, dos e-mails e dos nossos compromissos aí na era da informática. Feito esse contexto, é evidente que todo esse discurso penetra nas nossas questões de processo penal e de direito penal. A sociedade consumista por excelência acaba, essa experiência foi possível fazer já em 1995 com a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que acabou mercantilizando muito o conflito, acabou revivendo muito daquilo que ficava numa cifra oculta e que não vinha para o judiciário. Então essas últimas reformas, fazendo uma leitura assim, desde a Lei 9.099 de 95, demonstra a sumarização do processo, demonstra o fracasso e a falência, pelo menos na minha opinião, do que aconteceu com os juizados especiais criminais no Rio Grande do Sul e no Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão do Ministério da Justiça de avaliação, ainda quando o ministro era professor Miguel Reale Júnior. Essas tentativas de negociar o conflito ou de se tentar chamar a vítima ao processo, na minha concepção, no âmbito dos juizados especiais criminais, é uma tentativa que não deu certo. As partes, na justiça consensual, acabaram por, justamente em razão, premidos pelas circunstâncias e pelo tempo, acabaram não dialogando. Toda a estrutura dos juizados, de chamar as pessoas para dialogar, as pessoas saem das audiências, conversam com os senhores e vão dizer, olha, o que aconteceu? Eu não entendi, de tão rápido que é o processo, que deveria ser um processo até com uma participação interdisciplinar, um processo de consenso, uma justiça dialogal. Isso não aconteceu por falta de estrutura do judiciário, por falta talvez de preparação dos mediadores. O juiz não é um mediador, o juiz é um decisor, muitas vezes a formação é essa. E já no início, então, no meio da década de 90, já haviam sinais desse processo de aceleração, esse processo de cada vez deixar mais sumário e, com isso, um déficit de garantias muito grande no âmbito do processo penal, que aconteceu nos juizados especiais criminais, na minha opinião, de uma forma muito nítida. Então, em tempos de crise, ainda existe a necessidade de se encontrar modelos. E eu já disse isso uma vez em Salvador para o Leonardo, que eu achava que a justiça criminal estava passando por um momento de crise, que nós estávamos buscando alguns modelos alternativos, e que esses modelos alternativos tinham um grande apelo de marketing. Então, por exemplo, nós tivemos a justiça penal consensual. Nós começamos um processo de adjetivar a justiça. Então a gente tinha a justiça criminal, agora a gente tem a justiça criminal consensual, a justiça criminal terapêutica, a justiça criminal das varas especializadas de colarinho branco, lavagem de dinheiro, sistema financeiro. A justiça criminal instantânea, um projeto do Rio Grande do Sul para tratar com infração de adolescentes e crianças. E quem quer uma justiça criminal instantânea? Né? E a que preço isso se faz? A justiça, passando por essa crise, e aí já adiantando, que no meu entendimento, nós não podemos ingressar nesse voo cego em busca de uma celeridade, ou até mesmo no discurso da pós-modernidade. Nós temos uma formação que vem de um paradigma da modernidade, da razão, da certeza, da igualdade, tá? E talvez o nosso desafio, além de um desafio de resistência constitucional, seja justamente um desafio de reerguer os pilares da estrutura do direito na era moderna. Então, eu sou absolutamente contra essa sumarização, vamos dizer assim, dos procedimentos, essas reformas últimas que acabaram por
fracassar, como eu disse, na década de 90. Por outro lado, nós não conseguimos superar ainda o ranço inquisitivo do Código de Processo Penal de 40. Entrando mais na temática, a gente tem percebido com uma certa harmonia com os outros colegas, professores e colegas que advogam na área criminal, que em que pese os esforços, em que pese os 20 anos da Constituição Federal, a gente tem sofrido muito ainda com um código autoritário, que é o código da década de 40, que tem aquela índole e aquela sua estrutura inquisitiva de origem até fascista. Por que isso? Por qual razão não há, depois de 20 anos da Constituição, uma superação do modelo inquisitivo? É inegável que a força da Constituição Federal de 88 sobre esses vetustos dispositivos do CPP. Mas é claro que ainda existem atores jurídicos, mesmo após esses 20 anos da Constituição, que nitidamente adotam o Código de Processo Penal em detrimento da Constituição Federal, muitas vezes em setores específicos do CPP. Setores específicos que eu comentava com o Eduardo, que é mais difícil de se mexer, Sérgio. Por exemplo, nulidades, prisão e recursos. As últimas reformas não tocaram nisso. E os projetos que vêm pela frente, me parecem também que não chegaram a abordar ainda como deveria ser já os 3 pontos que eu chamo de pontos mais críticos da reforma do Código de Processo Penal. E acho que passa muito pelo que o magistrado, enquanto presidente da audiência, se sente. Né? O juiz mais ativista é um juiz que sempre busca lá no Código de Processo Penal ou faz da Constituição uma leitura que ele bem entende para justificar os seus atos arbitrários, seus atos de poder. Né? A superação do modelo inquisitivo depende, então, da adoção às inteiras do modelo acusatório, um juiz espectador do processo, não um juiz ativista e gestor da prova, um Ministério Público acusador, mas, sobretudo, fiscal da lei, e uma defesa pública e privada efetivas, um processo de equiparação de armas, de igualdade de tratamento, de possibilidades, instrumentos, possibilidades materiais para os atores do processo e os sujeitos processuais. Isso está muito claro no referencial teórico que eu uso já há bastante tempo, que é o professor Luigi Ferraioli, que não é um processualista nem um penalista, é um filósofo, discípulo de Bobbio, e que trabalha no direito e razão as questões da paridade de armas. Então, acho que ser hoje, ou manter hoje, uma postura de um juiz espectador do processo, que nós já começamos agora com a última reforma, pelo menos a experiência que eu tenho lá no Rio Grande do Sul, diria que 80% dos juízes já não perguntam mais às testemunhas e acabam só fazendo o complemento. Mas ainda tem um resíduo lá de 20% a 30%, uma margem, que continua fazendo a audiência da mesma forma, presidindo a audiência, interrogando as testemunhas e, ao final, perguntando para o Ministério Público, para a defesa, se há mais algo a esclarecer. Depois da decisão do STJ anulando uma dessas audiências feitas dessa forma equivocada e contra a nova redação do CPP, a coisa tentou tomar corpo à jurisprudência majoritária. Isso, num parâmetro de igualdade de partes no processo penal, de um sistema de índole acusatória, que, na minha opinião, o professor Geraldo Prado tratou bem disso logo após a Constituição de 88, no sistema acusatório dele, que já deve estar na 6ª, 7ª edição, me parece que é a questão fundamental. Essa consciência do juiz, essa consciência do Ministério Público e da defesa, e na defesa nós não temos ainda uma estrutura de defesa pública efetiva, em que pese os esforços dos defensores, pelo menos no Rio Grande do Sul, nós ainda temos comarcas sem defensores, não permite uma equiparação de armas no palco do processo penal. E a reforma não mudou isso. Na minha opinião, não sei se o Eduardo concorda, mas tinham 2 correntes na década de 90, iniciando 2000, sobre o processo penal. Tinha uma corrente da professora Ada Pellegrini Grinover,
professor Scarense, professor Magalhães, vários outros colegas já mais da nossa geração, vamos dizer assim, vou te incluir na nossa geração, Eduardo, né? Discípulos da professora Ada, com algumas teses de doutorado, né? Que diziam o seguinte, olha, o Badaró, que escreveu sobre o ônus da prova, que dizia o seguinte, não, o juiz pode produzir a prova, isso não viola, em linhas gerais, não viola o sistema acusatório. O juiz pode agir de ofício, o juiz pode ser o gestor, isso não significa que vá ruir um sistema de igualdade de armas. Para quem vinha de uma lógica de um sistema inquisitivo como o nosso, onde, por exemplo, o recurso de ofício era sempre contrário aos interesses do acusado, em favor da sociedade, na absolvição sumária, na concessão de habeas corpus, na reabilitação do preso, ou na 1521 de 51, na Lei de Economia Popular, lá no artigo 7º, no arquivamento do inquérito, Getúlio Vargas, naquela época lá do Tribunal do Júri, montado com 15 donas de casa para julgar aqueles que vinham espoliando economicamente a sociedade, também usou desse recurso ex officio colocado na mão do juiz. Para quem vinha dessa lógica de 1940, de recorrer contra o réu, ao contrário, não se recorrer de ofício quando o réu tem um patamar de pena que se pode estabelecer de 20 ou 30 anos, por exemplo, para ver se a condenação, a pena privativa de liberdade foi adequada e foi correta. A nossa lógica invertida foi muito penoso, vamos dizer assim, para os operadores tentar superar a questão do juiz como um juiz ator, como um juiz gestor da prova. Tá? Isso aos poucos, com essa teoria da professora Ada, e aí entrando mais na teoria geral do processo, como o processo penal, como não como uma teoria geral autônoma, mas como uma teoria derivada do processo civil. E em contrapartida, eu não sei se estou correto, estou colocando essa questão à discussão, uma outra teoria geral do processo, capitaneada pelo professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Federal do Paraná, pelo Geraldo Prado, no Rio de Janeiro, que foram quem realmente escreveram mais, produziram mais sobre a questão do sistema, dizendo ao contrário do que disse, por exemplo, o Gustavo Badaró, na tese primorosa dele sobre ônus da prova, dizendo que o juiz não pode. E, na minha formação, o Geraldo Prado teve um papel muito importante. Eu conheço o Geraldo há mais de 10 anos, seguramente, e aquele texto marcou muito o sistema acusatório, marcou muito, talvez, a minha geração de estudiosos ali do processo penal, dizendo e defendendo isso. Nós defendíamos com muito vigor, até nos encontros entre os institutos, entre as associações, nas audiências públicas, que eu tive a oportunidade de participar com a professora Ada Pellegrini Grinover, com o professor Geraldo Prado e em tantos eventos, defendíamos isso. O juiz é espectador do processo, o juiz não pode gerir a prova. Só que essas duas correntes, eu poderia chamar uma mais tradicional e uma um pouco mais crítica, né? São Paulo e depois Paraná, Rio de Janeiro, com discípulos em todos os cantos do Brasil, essas duas correntes de processo penal acabaram desaguando na reforma legislativa de 2008 e, para mim, está absolutamente claro e nítido que o legislador, com a nova redação da 11.690 de 2008, definiu que o juiz pode gerir prova, sim. Tá? Então, a teoria do professor Geraldo Prado, as suas ideias não foram contempladas na reforma de 2008, de dezembro de 2008. E por que digo isso? Ora, poderia falar aqui, até separei alguns pontos da reforma, que eu acho que são importantes, e são muitos, né? Nós poderíamos falar 50 minutos só sobre o procedimento do júri, mas escolhi a questão da prova e a questão do sistema porque entendi ser mais relevante para trazer. Eu não acho que a reforma tenha sido um total fracasso, as 3 leis que entraram em vigência simultaneamente em dezembro de 2008. Acho que não. Teve alguns pontos positivos. Mas nós estamos pagando o preço, evidentemente, de uma reforma pontual, de uma reforma
parcial. Tá? Exemplos, a resposta à acusação. Razoável, aumentou, pelo menos na experiência que eu posso ter, aumentou o número de absolvições sumárias, aumentou em alguns o exame que não era feito das condições da ação, preço, os 2 recebimentos. Tá? Nós temos 2 recebimentos da ação hoje, fruto dessa última reforma. Mas, pelo menos nas estruturas, nós não tínhamos ainda, como São Paulo, por exemplo, o carimbo, recebo a denúncia, cite-se, intime-se para o ato de interrogatório. No Rio Grande do Sul a gente ainda não tinha essa chancela, não era tão mecânico. E hoje, com a resposta à acusação, tem possibilitado, pelo menos pela pouca experiência que se pode ter, a rejeição de denúncia, por exemplo, quando existe uma denúncia genérica e um dos sócios é a esposa do responsável pela gestão da empresa, que não teve nenhuma atividade dentro da sociedade empresarial e que tinha outras atividades que naquele espaço pequeno dos 10 dias se pode comprovar documentalmente e ela acaba sendo excluída da ação penal. Então, acho que nesse primeiro passo da resposta à acusação é um ponto positivo. Acho que o interrogatório ao final do processo tem nos possibilitado um avanço no compromisso com a ampla defesa. Entendo que a forma de se perguntar nas audiências também são pontos positivos da reforma. Acho que o advogado hoje tem que estar mais preparado, o Ministério Público também mais preparado para os atos processuais de oitiva de testemunhas. Agora, existem coisas da reforma que eu acho totalmente desnecessárias, das últimas 3 reformas. A cientificação da vítima, por exemplo, que, sobretudo, burocratiza ainda mais o procedimento. A questão também da reparação civil na sentença penal, me parece que não é o caminho de se achar dentro do processo penal a reparação civil, acho que são coisas diferentes. Nós pagamos um custo muito alto por essa confusão entre processo penal e processo civil, em teoria geral única. E no procedimento do júri, alguns pontos positivos também no que tange a não abertura dos outros votos do Conselho de Sentença para manter o sigilo, a questão polêmica da presença ou não do réu no ato do julgamento, e se modernizou um pouco o júri, e aqueles júris longos com as leituras de peças, e nós sofremos um pouco com a diminuição de tempo, que eu não concordei com isso, achei que ficou pouco tempo para casos complexos no júri. Então, a reforma, se fazendo um balanço genérico sobre ela, não acho que ela seja uma reforma totalmente ruim. Tá? Às vezes, em alguns pontos, ela poderia ter avançado mais e alguns pontos são desnecessários. A questão que eu trago à baila para exame é justamente a questão da prova. Tá? A questão da 11.690 de 2008. A nova redação do artigo 155. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Exclusivamente. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Ou seja, o sistema foi mantido, o da livre apreciação judicial da prova, a persuasão racional do juiz, e evidente que se exige fundamentação sobre a prova valorada, o artigo 93, 9 da Constituição. Inova a legislação, atendendo à boa jurisprudência, que a prova deve ser tomada sob o contraditório judicial, e isso já é óbvio entre a prática forense. Veda o uso exclusivo da prova produzida inquisitorialmente nos elementos informativos colhidos na investigação. Aqui o melhor seria, na minha opinião, excluir o inquérito dos autos. Projetos antigos já nesse sentido, e
como nós não temos ainda a reforma dos primeiros artigos do CPP no que tange ao processo de investigação criminal, é evidente que se não podia uma reforma pontual tratar da exclusão do caderno apuratório lá inquisitivo dos autos do processo, né? Isso é muito importante também no tribunal do júri, né? A gente sabe que a valoração que se dá à prova inquisitiva no tribunal do júri, diante da ausência da fundamentação, né, dos jurados, pelo voto sim e não, possibilitando a manutenção dos elementos informativos colhidos na investigação dentro do processo, no procedimento do júri, isso vai nos causar, como sempre tem causado, né, ao longo da história do tribunal do júri, um prejuízo muito grande. A nova legislação também assegurou que já existia desde há muito, né, que é o contraditório de um processo penal justo, porém a palavra exclusivamente acabou por liberar o magistrado para utilizar elementos informativos da fase inquisitorial ao proferir a sentença com base neles, desde que cotejados com outros elementos. O ato de investigação é mero ato de investigação, nada mais. Ato judicial é ato judicial, a reforma confunde dados importantes no meu ponto de vista. A nova lei não define o que sejam provas cautelares não repetíveis e antecipadas, tratando-as como expressões sinônimas. Perícias, dentre as quais se expõe o exame de corpo de delito, as imprescindíveis de realização apenas as perícias, tal como delimita o artigo 184 do CPP. A própria jurisprudência dos tribunais superiores sempre considerou as perícias como prova irrepetíveis, devendo ser tratadas, pois, como definitivas. Por fim, o 155, seu parágrafo único, conservou como exceção o sistema de prova tarifada do processo penal, estabelecendo que, aspas, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Temos, pois, como exceção, um sistema que determina que a prova do estado da pessoa deve ser feita de acordo com um modelo pré-determinado, a fim de que ela possa se atribuir valor. O STJ, inclusive, sumulou a matéria através do enunciado 74. E sobre a distribuição do ônus da prova e os poderes instrutórios do magistrado, que é a questão que eu pontuei no início, o artigo 156, com a nova redação, ficou da seguinte forma: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E aí eu disse, e aquilo que eu disse que sepultou a tentativa de se ter um código com um magistrado meramente espectador e sem ação de ofício. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação, proporcionalidade da medida. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Autorizado a ação do magistrado, porque a dubiez do texto, que fala em dúvida sobre o ponto relevante é o ponto que o magistrado entende por ele como fulcral ou necessário para ele decidir o caso. E isso pode acontecer uma ação do magistrado acusação ou em benefício da defesa. E eu não estou dizendo aqui, ou não é essa a minha ideia, de que ele possa agir de ofício pendendo ou buscando elementos probatórios para um juízo de convicção que ele já sabe qual é, em prol da acusação ou em prol da defesa. Isso porque ele só tem um caminho, o magistrado, num sistema acusatório puro. Ou ele define que o titular da ação penal é realmente o Ministério Público e cabe ao Ministério Público exclusivamente a produção da prova capaz de ensejar um juízo condenatório ao réu, e se o Ministério Público não produzir essa prova, cabe ao magistrado a absolvição pela falta de provas, e o defensor, que é inoperante, não cabe também ao magistrado produzir a prova
ou transformar-se ele num defensor efetivo, não da legalidade, mas da gestão da prova em favor do réu, e em caso de ineficiência ele deve destituir a defesa e constituir uma defesa efetiva. Então, não penso que ele possa atuar de ofício nem mesmo em benefício do réu. Na questão dos recursos, por exemplo, o Júlio Maier, o argentino, tem uma posição interessante de que o recurso só poderia ser um recurso defensivo. Isso, o Ministério Público jamais permitiria, né, num país como o nosso, que o recurso fosse sempre um recurso defensivo. Essa leitura também foi feita pelo Geraldo Prado, seguindo o Júlio Maier, num sentido de que um recurso, a partir de uma absolvição, seria um duplo julgamento pelo mesmo fato. O Geraldo publicou isso num texto em homenagem ao professor, se não me falha a memória, Paulo Cláudio Tovo, lá do Rio Grande do Sul. Nem com essa posição eu concordo, de que e a justificativa seria, não, mas o acusado contra o Estado teria, então, essa legitimidade de ação, né, recursos privativos da defesa, por exemplo, como foi o protesto por novo júri. Eu não concordava com essa posição do protesto por novo júri, achava que era um recurso, fui duramente criticado por vários colegas que atuam no júri, mas eu não via justificativa para recursos privativos da defesa, como, por exemplo, os embargos infringentes, né? Eu sempre defendi uma paridade de armas até nisso, até nos meios de impugnação e nas